Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre a relação entre discipulado e culto a Deus. O culto é muito importante na vida cristã e não pode ser deixado de lado nem considerado em segunda linha. O culto é fundamental. O homem foi criado para dar culto a Deus. Quando o Senhor Deus criou o homem no jardim do Éden, criou o homem à sua imagem e semelhança para o homem admirar a Deus, exaltar a Deus. Quando foi pedida uma lista de mandamentos, Deus resumiu em 10 mandamentos. O primeiro deles era adorar a Deus e a nada mais. Adorar a Deus. E Jesus deixou isso claro quando Satanás quis tentá-lo. Jesus disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Só a Ele dar culto. Então, cada pessoa tem que tirar um tempo para Deus no seu dia. A pessoa que não faz isso está desobedecendo a Deus. A seguir, a pessoa tem que dar culto a Deus, em geral, junto com outras pessoas, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. É ordem do Senhor que dê culto. O culto é aquilo que a gente dá para Deus em honra, glorificação, exaltação, louvores, reconhecimento. O culto é necessário, mas ninguém aprende de natureza, ninguém nasce sabendo dar culto a Deus. Temos que aprender a reconhecer. Nós vamos treinando o nosso culto a Deus com as outras pessoas. Nós vamos amando as pessoas, elogiando as pessoas, falando com as pessoas, e nós vamos treinando falar com Deus o que temos de melhor. Dar culto a Deus é pararmos tudo, estarmos em atitude de adoração, que é atenção a Deus, e então oferecermos a Deus o que temos de melhor. Há pessoas que pensam que culto é uma reunião somente para você assistir, e a direção da igreja tem a responsabilidade de elaborar um show religioso chamado culto, para oferecer um entretenimento religioso para você assistir. Há pessoas que têm essa ideia e ela está arraigada, generalizada no meio evangélico. A igreja é o templo, o culto é uma reunião que você assiste, e a direção da igreja tem a obrigação de enfeitar aquele culto para ser um show que agrade as pessoas. E assim é uma grande parte das igrejas. Nada mais distante. A pessoa vai assumir um compromisso de cultuar a Deus, então não pode faltar o culto por nada. O culto é um compromisso, é ordem, é mandamento de Deus. Mas ninguém nasce sabendo isto. O discipulado tem que ensinar a pessoa a dar culto, a não faltar o culto, de preferência chegar antes da hora, se preparar para o culto. Deus disse: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Você tem que se preparar. O culto a Deus é uma avaliação espiritual sua, como você dá culto a Deus. Deus, em diversas vezes no Antigo Testamento, a começar em Isaías capítulo 1, mas em várias outras ocasiões, disse para o povo de Israel o seguinte: esse culto que vocês estão me dando não me agrada em nada, parem. É muito melhor que vocês parem esse culto. Até no Malaquias, Deus mostra isso. Parem de fazer esse culto, eu não me agrado, isso só me aborrece. Fechem as portas do templo e parem de dar esse culto que só me aborrece. Pois é, ninguém nasce sabendo dar culto. Quando alguém reconhece os seus pecados e se volta para o Senhor, essa pessoa precisa ser ensinada, discipulada.
Uma das coisas que o discipulador tem que fazer é ensinar a dar culto a Deus, valorizar o culto, não só assistir, mas participar e dar a Deus alguma coisa. Você vai dar gratidão, você vai dar reconhecimento, vai dar ofertas, você vai dar seus planos, vai dar votos a Deus, você vai dar a Deus louvores, sacrifício de louvores, você vai dar a Deus, culto é dar, você vai no compromisso de dar a Deus, não vai ficar olhando para as outras pessoas, não vai ficar vigiando os outros e criticando, analisando. Você vai para dar culto a Deus. Você não vai com roupa tão emperequetada que você não possa ficar à vontade para dar culto a Deus. Culto não é desfile de modas. Em muitas igrejas né? Mas não era para ser. Você vai pensar em tudo. Leve a Bíblia. Você tem que usar a Bíblia, tem que ter intimidade com a Bíblia. O culto não é para assistir. Culto você precisa da Bíblia para dar culto a Deus. Vá pensando nisso tudo. E o que você vai dar a Deus? Que oferta agradável você vai dar para Ele? Você pensou, planejou, se preparou com antecedência para dar a Deus alguma oferta significativa, de valor, oferta que agrade a Deus como reconhecimento pelo que o Senhor deu para você? Pois é, isso precisa ser ensinado. O discipulador, o líder, o mestre, o ensinador, o pastor pessoal daquela pessoa tem que ensinar. Cada pessoa que chega, que vem pela conversão, se volta para o Senhor, agregada ao nosso grupo, essa pessoa precisa ser ensinada, discipulada. Se isso não for feito, ela vai se acostumar a assistir à reunião de culto e indo de qualquer jeito e até sem compromisso. Há pessoas que faltam, vão no culto, faltam 2, depois vem no outro, aí vem 2 seguidas, aí falta 3 e depois vem no outro. Ela vem quando quer, chega na hora que quiser, não leva a Bíblia, ela vai só para assistir e para razões sociais e encontrar os conhecidos e amigos e bater papo no final do culto. Essas pessoas não estão instruídas, não foram discipuladas sobre o que é o culto. Alguém que não é ensinado, que não é discipulado, dificilmente vai ter uma atitude correta com relação a Deus. A pessoa precisa ter uma atitude correta com relação a Deus. Bem, para quem tem atitude correta, é instruída em como dar culto a Deus, o culto é imensamente gratificante, instrutivo, edificante. No culto vai haver ensino da palavra, esclarecimento sobre a Bíblia, revelação, e vai haver fortalecimento espiritual, respostas às orações, tudo isso vai acontecer no culto, milagres, curas e milagres, tudo vai acontecer no culto para quem vai dar culto a Deus, não para quem vai assistir, para quem vai dar culto a Deus. O dar culto a Deus é um dos assuntos fundamentais que o discípulo precisa aprender desde o início da sua caminhada cristã, porque isso acaba virando um hábito e da maneira como ele começou, ele se habitua e depois dificilmente ou nunca mais ele muda. A pessoa que aprendeu a ser relaxada com o culto no início, dificilmente ela vai mudar. Há muitos crentes que são relaxados com o culto, não vão a todos, não avisam quando faltam, eles não têm compromisso de hora, não levam a Bíblia,
não se preparam e não levam nenhuma oferta, não pensam no que vão dar a Deus e eles vão simplesmente assistir. O culto para eles não é importante, faltar não é importante para eles não fazem questão nenhuma de faltar. Esse relaxamento é resultado de uma formação de hábitos desde o início da caminhada cristã, caracterizado pela falta de discipulado. Essa pessoa, quando veio para a igreja, se entregou a Jesus e foi batizada, não teve um líder que cuidasse dela, que ensinasse, que mostrasse a importância do culto. Essa pessoa que começa assim também não vai ter desejo, sede pelos dons espirituais, não vai nunca ser usada em dons espirituais. Eu acredito que a maioria dos crentes nas igrejas não tem dons espirituais, não são usados. As reuniões das igrejas também nem dão oportunidade a que sejam usados, então é tudo essa mesmice de formalidades que não agradam a Deus, mas que insistem em chamar de culto. Formalidades religiosas que não agradam a Deus. Por isso Deus se aborrece e manda luta, e manda dor, e manda enfermidade, e manda o inimigo perturbar. Deus faz isto para despertar o seu povo. O povo precisa acordar para dar a Deus o culto verdadeiro. Como é bom a gente estar num culto verdadeiro, suculento, edificante. A gente se renova, se fortalece, a gente dá para Deus. Irmãos são abençoados com a nossa presença ali, o Espírito opera, Deus age, nós somos edificados e renovados, fortalecidos e aprendemos muito. E ficamos com mais sede e vontade de estar no outro culto. E isto passa para os novos. Os novos que estão num culto assim, um culto espiritual abençoado, fervoroso, os novos vão aprendendo isso também. Mas em muitas igrejas, culto é oportunidade de dar show lá na frente. A pessoa fica feliz da vida quando é chamada para orar lá na frente, e para dar uma palavrinha, para cantar. Cantar, então, é o sonho de muita gente, ter oportunidade lá na frente, cantar. A pessoa está pensando que culto é show, mas isso é porque ela não aprendeu. Alguém não ensinou. Quando ela começou, alguém não a discipulou. Procure entender isso e ver a sua situação. Você é uma pessoa consciente que já cuida de outros ou é um crente sozinho? Você cuida de outros, tem que ensinar isto e cobrar deles. Você chega cedo antes da reunião do culto e já fica esperando os seus discípulos você já exortou, falou, você espera. Bote sentados mais na frente, não deixe muito atrás, mais na frente, para eles participarem melhor. Acompanhe a participação deles. Lembre a eles de levar a Bíblia e assim por diante. Ensine enquanto eles podem aprender, porque depois que ficarem crentes velhos, já não aprenderão mais. Mas se você é uma pessoa nova, não ache que o tempo vai fazer você crescer espiritualmente. O tempo não faz crescer espiritualmente. Procure um líder, uma pessoa espiritual que participa do culto, que valoriza o culto. Procure uma pessoa dessas para você aprender com ela, se submeta a alguém, procure um líder. Você, com o tempo passando, só piora, fica mais endurecido, cauterizado. O tempo não ajuda. Comece a pensar nisto.